Olá, muito bem-vindos! Eu sou Fábio Souza e vou trabalhar com vocês direito previdenciário. Vamos abordar as principais questões relacionadas ao direito previdenciário voltadas para os concursos públicos. Durante esse nosso percurso por essa matéria que muitas vezes assusta um pouco as pessoas, vamos analisar as principais decisões do Supremo, do STJ, da Turma Nacional de Uniformização, além das mudanças provocadas pela reforma da Previdência de 2019 e as sucessivas alterações legislativas. Então vem comigo e vamos estudar direito previdenciário para gabaritar. Nós vamos começar falando sobre a Seguridade Social na Constituição. A Seguridade Social, ela tem uma representatividade toda especial quando falamos do texto constitucional. Aliás, a gente começa a perceber a presença da Seguridade Social já no artigo 6º da nossa Constituição. Quando vamos ao artigo 6º, que fala dos direitos sociais, nós podemos perceber que ali estão descritos. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Percebemos, portanto, que dentre os direitos sociais, aqueles direitos de segunda dimensão, de segunda geração, nós temos 3 direitos que se unem de uma maneira muito singular: a saúde, a assistência social e a previdência social. Esses 3 direitos têm uma característica comum. Os 3, esse trio busca garantir segurança social, proteção para os indivíduos contra riscos sociais, contra os infortúnios da vida em sociedade, seja ali decorrente da impossibilidade de trabalhar, seja em razão de problemas que afetam a saúde e que exigem ali um cuidado prestado pelo Estado, seja diante de situações que deixam os indivíduos desprovidos do mínimo existencial. Então, com o objetivo de oferecer proteção social, nós vamos encontrar ali a Seguridade Social formada por esses 3 campos do direito social. Mas antes de ingressarmos no conceito de Seguridade Social na nossa Constituição, eu queria fazer um destaque muito especial a respeito de uma inovação que nós encontramos ali no parágrafo único do artigo 6º da nossa Constituição, inovação trazida pela Emenda Constitucional 114 de 2021, mas que até hoje permanece assim com um ar de novidade no ar, e por isso eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos dar uma lida no parágrafo único do artigo 6º da nossa Constituição? Ele diz assim: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Eu quero que você perceba aqui que temos a previsão de um benefício, uma renda básica familiar voltada para todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Esse é um benefício diferente daqueles que nós estamos acostumados, que se relacionam com a oferta de benefícios para quem está passando por uma situação de vulnerabilidade, mas pertence a um grupo específico, como por exemplo idosos, pessoas com deficiência. Aqui não. Aqui o elemento que vai gerar a cobertura é a situação de vulnerabilidade social. Guarda isso com você, porque nós vamos voltar nesse tópico um pouco mais à frente, quando formos detalhar um pouco mais o papel da assistência social na nossa Constituição. Bom, então, já que observamos o artigo 6º da Constituição e lá no artigo 6º destacamos
três direitos sociais importantes: saúde, assistência e previdência, vamos ver a Constituição Federal reuni-los um pouco mais adiante sob a forma de Seguridade Social. Seguridade Social, a expressão seguridade vem de uma tradução pouco ortodoxa, digamos assim, da expressão em espanhol, Seguridade Social, ou mesmo do termo em inglês, a Social Security, porque se fôssemos traduzir, traduziríamos ali como segurança social. Porém, o Constituinte, e não foi de agora, afirma que essa expressão deve ser chamada de Seguridade Social. Talvez você não tenha ouvido falar nessa expressão Seguridade em qualquer outro contexto, né? Até porque ela é um neologismo criado para encaixar aqui essa forma de atuação do Estado. Mas por trás, o que nós temos é uma atuação do Estado buscando levar para os indivíduos segurança social. Seguridade social, segurança social. Queremos levar segurança, paz, tranquilidade para as pessoas diante das contingências sociais da vida que os indivíduos têm ali em sociedade. Ora, então, esse objetivo de oferecer segurança é tão importante que vamos encontrar um texto na Constitucional completo tratando dessa questão. Na verdade, a Constituição vai se dedicar à segurança social, vai se dedicar à seguridade social em 10 artigos, do 194 ao 204, nós temos ali a previsão desse tratamento. Na verdade, 11 artigos. Então, vejam, vamos ao artigo 194 da nossa Constituição, que é o primeiro artigo, aquele que inaugura a disciplina específica da Seguridade Social na nossa Constituição. E lá nós descobriremos o conceito de Seguridade Social. Vem comigo? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, temos ali diversos elementos nesse conceito que a gente precisa compreender. O primeiro, como você já está vendo aí, é a Seguridade Social. Então, esse campo específico, né, que nós temos ali para oferta de segurança social é o primeiro elemento que a gente vai ter ali, esse nome, Segurança Social. Mas vamos seguir nessa leitura. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações. Bom, deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre isso. A Seguridade Social funciona como um conjunto integrado de ações. Não são ações isoladas, não são ações que vão ter ali uma atuação em uma área sem qualquer conexão com outra. Não, é um conjunto integrado de ações, na verdade um verdadeiro plano. Veja, se você mexe em uma área, você interfere na outra. Se você melhora a saúde, você reduz o número de benefícios previdenciários por incapacidade. Se você torna mais difícil o acesso a uma aposentadoria voluntária, você vai acabar tendo mais pessoas dependendo de assistência social e assim por diante. Então você tem uma conexão entre as formas de atuar do Estado quando se refere à Seguridade Social. Então, você precisa de uma visão macro, de um plano macro, e é por isso que a Seguridade Social é uma política pública macro. Então, quando a Constituição fala que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, já está claro ali pra gente que estamos falando de uma política pública. Estamos falando de uma política pública. A Seguridade Social é uma política pública, um plano de ação do Estado para atuar na oferta de segurança social. Ora, mas o conceito do artigo 194 nos diz que esse conjunto integrado é um conjunto integrado de ações. Ações. Isso significa que quando falamos de Seguridade Social, nós estamos falando na busca de uma atuação
positiva por parte do Estado. O Estado vai atuar positivamente, vai atuar positivamente. O que significa isso? Vai atuar fazendo algo. É um conjunto de medidas em que se exige um atuar positivo por parte do Estado. A Seguridade Social é um direito social clássico. Está ali com aquela etiqueta da segunda geração, da segunda dimensão de direitos, né? Então a gente tem ali um direito prestacional, um direito de exigir do Estado uma prestação, um atuar positivo, um fazer alguma coisa. E isso tem consequências importantíssimas, porque nós temos uma preocupação redobrada com o custeio da Seguridade Social. Uma preocupação redobrada com o custeio da Seguridade Social. Porque, vejam, quando a gente fala de um conjunto de ações, é claro que já superamos o momento em que se falava que apenas os direitos prestacionais custam. Não, todos os direitos custam, né? Nós temos ali o clássico livro do Stephen Holmes e Kestensi que falam o custo o custo dos direitos, porque as liberdades dependem dos tributos. E, claro, todos os direitos, mesmo os de primeira dimensão, os direitos de liberdade, têm um custo, todos. Só que quando a gente fala de direitos sociais e especialmente quando falamos de seguridade social, o custo é intrinsecamente relacionado ao próprio direito. Não é apenas uma forma de garantir o direito, é porque o direito em si envolve um custo. Pense em uma aposentadoria, tem um custo da aposentadoria. Pense em um pagamento de um benefício assistencial. É intrínseco ao benefício a despesa, né? Você pode imaginar uma liberdade sem uma despesa, mas aí você vai ter custos para garantir a liberdade e tal. Mas quando você vem para a Seguridade Social, não, o próprio direito está intrinsecamente relacionado a um custo. E isso tem reflexo, né? A preocupação do equilíbrio financeiro e atuarial é uma constante quando se fala de Seguridade Social. Inclusive, o artigo 195 da Constituição, logo o artigo seguinte, né? Então a Constituição fala, no 194 eu vou trazer o conceito, os princípios e tal. E antes de falar dos direitos, o Constituinte vem e fala do custeio. É uma preocupação importante. E isso não é só porque o 195 está antes, não. É porque existe também uma regra que está no artigo 195, parágrafo 5º da nossa Constituição, que é a regra da precedência de custeio. Regra da precedência de custeio. De acordo com o artigo 195, parágrafo 5º, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total. O que isso significa dizer, meus amigos? Eu posso criar novos benefícios? Posso. Eu posso aumentar o valor dos benefícios? Sim. Eu posso estender o benefício para outras pessoas? Claro, certamente. Mas para que eu faça isso, é essencial que eu indique de onde vem o dinheiro. Não adianta eu dizer que estou criando uma aposentadoria nova, estou criando um auxílio novo, estou criando uma prestação nova. Não adianta eu falar isso, eu tenho que dizer da onde vem o dinheiro. Da onde vem o dinheiro. Então, esse é um ponto fundamental aqui pra gente, um ponto essencial pra gente, eu tenho que dizer da onde vem o dinheiro. Entendido isso por enquanto? Tá? Eu tenho que indicar a fonte de custeio total. Não significa que eu preciso criar uma nova fonte. Pode ser que com os recursos de hoje eu já tenha condição de oferecer essa prestação majorada, estendida ou nova, né? Criada agora. Mas está ali, tudo isso porque nós estamos diante de um conjunto integrado de ações. Um conjunto integrado de ações. Agora, esse conjunto integrado de ações tem uma característica muito importante. Eu vou voltar lá no conceito com vocês para a gente dar uma olhada. Olha só, um conjunto integrado de ações, até aqui a gente foi, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, essas ações, elas são de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade.
Isso significa dizer que seguridade social não é um problema só do governo, não é um problema só do Estado. É um problema que reúne aqui Estado e sociedade, né? É uma iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade. Por trás dessa afirmação, nós temos um princípio constitucional. Qual o princípio constitucional que teremos aqui? Acertou, tenho certeza, porque nós temos ali o princípio da solidariedade, o princípio da solidariedade. A ideia de solidariedade aqui significa que cada indivíduo é responsável pela formação dessa rede de proteção coletiva que é a Seguridade Social. Então, ao invés de trabalharmos com o cada um por si, nós estamos trabalhando com um por todos, todos por um. Aqui nesse lema cunhado por Alexandre Dumas lá nos Três Mosquiteiros, mas que representa muito bem a ideia de solidariedade aqui pra gente. Por quê? Porque nós estamos falando da noção de que toda a sociedade, eu, você, todos nós somos responsáveis pela Seguridade Social. Isso tem reflexos importantíssimos que eu já vou dizer para vocês agora, tá? O primeiro reflexo é o seguinte, olha só, você não contribui para você, você contribui para o sistema. Então, eu posso exigir uma parcela de sacrifício individual em favor do coletivo. É claro que tem limites, né? Eu não posso sobrepujar ali a proteção individual em prol do coletivo, mas eu tenho aqui uma necessidade de trabalhar com a oferta de um sacrifício individual em favor do coletivo. Geralmente, esse sacrifício individual vem por meio do pagamento de contribuição. Então, quando você paga a contribuição, é um sacrifício, né? É uma invasão de liberdade. Você ganhou a sua remuneração, você poderia fazer o que quisesse com ela, mas o Estado chega para você e diz, não, uma parte da sua remuneração você não tem liberdade, uma parte você tem que destinar à Seguridade Social. Então, claro que é um sacrifício, mas, ao mesmo tempo, você está fazendo esse sacrifício para gerar uma rede de proteção coletiva. Esse é o um por todos. Né? Então, o indivíduo está oferecendo uma parcela de sacrifício individual em favor do coletivo. Mas vem o outro lado, isso te garante o acesso a essa proteção caso você necessite. Mas o acesso à proteção não vai ser sempre, vai ser se você precisar. Né? Então, se você pode passar a vida pagando contribuição e nunca usar qualquer prestação da Seguridade Social. Né? Imagina, uma pessoa que pagou a contribuição a vida inteira, antes de requerer a sua aposentadoria, morreu e não deixou dependentes, nunca ficou inválido ao longo da vida, pagou e não recebeu nada. Ah, mas isso é um absurdo, para onde vai o dinheiro? É porque ao mesmo tempo vai ter aquele que vai pagar 1, 2 anos e também vai morrer e vai deixar pensão para os dependentes que vão receber aquela pensão por 20 anos, olha só. Né? Então nós temos ali essa ideia de solidariedade muito forte. Bom, isso traz reflexos em decisões judiciais importantíssimas. Vejam, uma decisão mais antiga foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal quando afirmou que os servidores públicos que se aposentam ou os pensionistas dos servidores públicos tem que pagar a contribuição previdenciária sobre a aposentadoria, sobre a pensão, por determinação constitucional, e isso não fere qualquer cláusula constitucional. Então veja, os servidores públicos, eles pagam contribuição a vida inteira. Depois que se aposentam, continuam a pagar contribuição sobre a própria aposentadoria. É claro, só incide sobre a parcela dos proventos que ultrapasse o teto do regime geral de previdência social. Mas, vejam, incide contribuição do servidor sobre a aposentadoria. Ou então, se for pensionista, né, o servidor morreu, deixou pensão, incide contribuição sobre a pensão, a parte da pensão que ultrapasse o teto do regime geral. Isso não podia, foi autorizado pela emenda 41 de 2003, já tem aí
20 anos, e regulamentado logo no início de 2004, e começaram então ali a cobrar essa contribuição. Os servidores foram ao Supremo falando: olha, Supremo, estão cobrando essa contribuição, incidindo sobre a minha aposentadoria, sobre a minha pensão, e eu não estou ganhando nada com isso, isso é inconstitucional, não tem um sinalagma, isso é confiscatório. E o Supremo falou: olha, realmente estão cobrando a contribuição sobre sua aposentadoria e pensão. Realmente você não ganha nada diretamente com isso, mas faz parte do jogo, porque você não paga a contribuição para você. Você não precisa ter nada diretamente relacionado a você para ser obrigado a pagar a contribuição. Você paga a contribuição para o sistema. Então é possível cobrar contribuição previdenciária ou contribuição da Seguridade Social para uma pessoa, mesmo que ela não tenha um proveito direto daquela contribuição. Então o Supremo disse que a contribuição do servidor público inativo era perfeitamente constitucional, tá? Tempos depois, o Supremo avançou sobre uma outra temática, tá? E aí já com segurados do INSS, segurados do regime geral. No INSS é um pouco diferente. Não há incidência de contribuição sobre aposentadorias e pensões. O aposentado do INSS não paga contribuição sobre a sua aposentadoria. O pensionista do INSS não paga contribuição sobre a pensão que recebe. Então, o benefício não é base de cálculo da contribuição. Beleza. Porém, se o aposentado do INSS continuar a trabalhar, se o aposentado continua a trabalhar, olha só, ele vai receber a remuneração, né, do trabalho dele, e aí sobre essa remuneração incide contribuição. Ele vai trabalhar, vai contribuir, sobre a sua remuneração incide contribuição. Tudo bem? Bom, e essa contribuição, ele usa para alguma coisa? Praticamente para nada. Essa contribuição não dá direito a nada a esse segurado. Na verdade, vai dar direito a salário maternidade, ao salário família e aos serviços do INSS. Pensando que é um aposentado, vai ser raro ele usar qualquer um desses benefícios, né? Então as pessoas falaram o seguinte: olha, será que é inconstitucional essa cobrança? O Supremo disse: não, não é inconstitucional. Você pode cobrar a contribuição do aposentado do regime geral que continua a trabalhar. Isso não é inconstitucional, tá? Mesmo que ele não aproveite essas contribuições. Bom, tá bom, não é inconstitucional, tem que pagar, então pelo menos eu quero aproveitar essas contribuições. Eu me aposentei, continuei trabalhando. Só que, se eu pegasse esse tempo aqui que eu trabalhei já aposentado e somasse com o meu tempo antigo, eu conseguiria um benefício muito melhor. Será que eu posso me desaposentar, abrir mão do benefício antigo e imediatamente pedir uma nova aposentadoria, somando essas contribuições realizadas na condição de aposentado já? E foram ao Supremo dizendo: ó, Supremo, eu tenho direito constitucional a aproveitar as minhas contribuições. Eu não posso ser obrigado a pagar a contribuição e não poder aproveitá-las. O Supremo falou: pode. Na verdade, aproveitar ou não essas contribuições é algo que quem deve decidir é o legislador, porque não é inconstitucional estabelecer a cobrança dessas contribuições sem que você tenha qualquer proveito direto, em nome do princípio da solidariedade. Então, não há proibição constitucional nem garantia constitucional para desaposentação. Fica a critério do legislador. Como o legislador não deixa, o Supremo falou: olha, se o legislador não permite a desaposentação, esquece, não permite a desaposentação. Então, não é possível, tá? Agora, se amanhã ou depois o legislador falar que pode ter a desaposentação, também tranquilo. A Constituição não interfere nesse ponto, fica a critério do legislador. Mas então, hoje, a desaposentação está afastada. Desaposentação que era a renúncia a um benefício anterior para a imediata concessão de um novo benefício, somando ali essa contribuição dos dois períodos. Tranquilo? Tudo bem? Ótimo!
Vamos voltar ao nosso conceito de Seguridade Social? Então, quando a gente vai ao conceito de Seguridade Social, a gente agora vai ver o seguinte, olha, a Seguridade Social, esse conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, essas ações são destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Saúde, previdência e assistência social. Então temos ali três ramos da Seguridade Social. Temos três ramos da Seguridade Social, tá bom? Três ramos da Seguridade Social, o que significa dizer o seguinte, não vamos confundir a relação de gênero e espécie. A Seguridade Social é um gênero com três espécies. Nós temos a saúde, que está disciplinada na Constituição, nos artigos 196 a 200. Nós temos a assistência social, que na Constituição está nos artigos 203 e 204. E temos a previdência social, que na Constituição está nos artigos 201 e 202 e fugindo um pouquinho dali no artigo 40 da Constituição. Então isso é muito importante, gente, porque quando a gente trabalha com esses três ramos, a gente não pode confundir a nomenclatura. Por exemplo, INSS, ele cuida de previdência, ele não cuida de saúde, não cuida de assistência, ele até administra um benefício de prestação continuada, mas é por delegação. O negócio do INSS é previdência. Se o negócio do INSS é previdência, ele não pode ser o Instituto Nacional de Seguridade Social. Não é, né? Porque Instituto Nacional de Seguridade Social seria algo que envolveria saúde, assistência e previdência. E o negócio do INSS não envolve saúde, nem assistência. Então, como é que fica a nomenclatura? Na verdade, Previdência Social é um seguro. Então, é o Instituto Nacional do Seguro Social. Instituto Nacional do Seguro Social. Tá? Não vamos confundir, portanto, a saúde, a assistência e a previdência, espécies, com o gênero Seguridade Social. Fechado? Então, vejam, esse conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados ali a garantir direitos relacionados à saúde, à assistência social e à previdência social, constitui a Seguridade Social. Constitui a Seguridade Social e esse é o nosso conceito constitucional de Seguridade Social. Conceito constitucional de Seguridade Social.